Graças a Deus, Amidim, soteriologia, doutrina da salvação. Dentro do contexto soteriológico, surge um questionamento conflitante entre arminianos e calvinistas. Graça e fé. A fé e a graça são dons de Deus e são responsabilidades somente de Deus, ou a salvação, que é mediante a fé, vem pela graça. A graça é um dom de Deus e a fé, mesmo sendo um dom de Deus, é responsabilidade humana, parte do homem crer ou não. O calvinista dirá que tanto a graça quanto a fé partem de Deus, já que o sistema calvinista é monergista e Deus opera sozinho na salvação. Então, tanto graça quanto fé vem de Deus, é Deus quem dá, e Deus não dá fé a todos. Somente os eleitos exercerão a fé, porque a graça ela é irresistível do ponto de vista calvinista. Já o arminiano acredita, sim, que tanto a graça quanto a fé é um dom de Deus, mas só que a fé, que é dom de Deus, parte do homem. E mesmo partindo do homem, ela não é meritória. O exemplo que Calvino diz é um mendigo que recebe, vamos dar um exemplo, um prato de comida. O mendigo tem a opção de receber ou rejeitar. Recebendo é uma dádiva que ele recebeu, não é meritória. Ele não tem mérito em receber, mas ele tem a liberdade de estender a mão e receber. Do ponto de vista arminiano, a fé, que é despertada em nós pela graça preveniente, como dom de Deus, sim, é a mão do mendigo estendida para receber. O que é a graça preveniente para o arminiano? É a mão de Deus batendo na porta do meu coração para que eu abra, e aí vem a fé. Abra o coração para receber a graça e a salvação. Então, o arminiano crê que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tanto graça quanto fé são dons de Deus, mas é responsabilidade do homem estender a mão da fé e receber a salvação que vem pela graça. Já que o sistema arminiano é sinergista, nós cremos que sim, o homem coopera com Deus na salvação, recebendo a salvação, crendo. João 1,12. Veio para os que eram seus, não receberam, mas a todos quanto receberam, tem que receber. Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, indo para o contexto original, nós vamos encontrar aqui 3 palavras no versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós encontramos aqui a palavra graça, que nesse texto aqui é harite, né, de caris, harite. Harite é um substantivo feminino. Depois nós encontramos aqui a palavra fé, no grego pistis, outro substantivo feminino. Encontramos isto que é tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, isso, que é um pronome demonstrativo neutro, não pode combinar com a fé, que parte do homem, pois é um substantivo feminino, pistis. Em outras palavras, somos salvos pela graça presente de Deus, por meio da fé, a mão que se estende, e isto, a graça e a salvação não vem de nós, é dom de Deus, mas a fé é o meio, a mão estendida para receber a salvação. Resolvido este problema, vem outra pergunta. Agora, a pergunta que vai tocar no catolicismo romano, que é semi-pelagiano, que tem uma herança muito grande de Pelágio, né? A salvação é pela graça ou pelas obras? O próprio versículo está dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas parece-me que encontramos uma aparente contradição em Tiago, capítulo 2, verso 14. Vamos para Tiago 2 e 14. Onde Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé
Se não tiver obras, porventura, a fé pode salvá-lo? E aí, parece que Paulo está dizendo que somos salvos pela graça, pela fé. Mas Tiago está perguntando aqui, se você tem fé e não tem obra, a fé pode salvá-lo? Bom, precisamos entender os dois contextos, o contexto de Paulo em Romanos e em Efésios e o contexto de Tiago. Que nós somos salvos pela fé está dito em Romanos 3, 28 a 30, em Romanos 4 e 5, Romanos 5 e 1, Romanos 9 e 30, Romanos 10 e 4, Romanos 8 e 6, em Gálatas 2, 16, em Gálatas 2 e 11, em Gálatas 2, 21, em Gálatas 3, 5 e 6, em Efésios 2, 8 e 9, em Filipenses 3 e 9. Então vamos entender o contexto de Tiago, o que é que Tiago está falando. No capítulo 2 de Tiago, dos versículos 1 a 7, Tiago está falando em não fazer acepção de pessoas. Do versículo 8 ao 13, Tiago está fazendo comentários sobre a lei. Do versículos 14 a 26, Tiago vai falar de relação entre fé e obras. E essa fé de Tiago não é a mesma fé de Romanos e nem a fé de Efésios. Essa fé de Tiago está falando de uma fé morta, um pronunciamento verbal sem atitude, uma fé que não vem do coração e é vazia. Tiago chama no versículo 19 de fé dos demônios, no versículo 17 chama de fé morta, e no versículo 26 de fé estéril. Então essa fé que Tiago está falando aqui, que alguns dizem que tem e que acham que vão ser salvos, é uma falsa fé. É a fé no próprio mérito humano. É uma fé que não é demonstrada pelas atitudes. O que Tiago está dizendo é que a verdadeira fé apresentará os seus frutos. Então nós terminamos esse comentário lendo de novo Efésios 2, verso 8, mas nós vamos ler o verso 9 e o 10 também. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aquele que é salvo pela fé vai demonstrar a sua fé pelas obras, porque nós somos salvos pela fé para as obras. Então, se você une Paulo e Tiago, você nota que os dois estão falando de uma mesma coisa. Paulo está dizendo que nós somos salvos. E Tiago está dizendo que... Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé. E Tiago está dizendo que essa salvação pela fé será demonstrada pelas obras. Porque a fé que não é demonstrada por obras é fé morta, é fé estéril e é fé dos demônios.